Hey, welcome back to Calvary. Então, bem-vindos de volta aqui a Calvary. So we're here in John chapter 8, A gente está aqui em João capítulo 8 and we're starting, it's kind of a new section again. e meio que começando uma outra sessão de novo. In chapter 7, we were looking at the Feast of Tabernacles. No capítulo 7 a gente estava vendo a festa dos tabernáculos. And now the Feast of Tabernacles is over. E agora, então, acabou a festa. And so we're going to see what happens right after this feast. E o que a gente vai ver é o que acontece logo em seguida dessa festa. Okay, so today we're going to look at a story that's pretty famous. Então, hoje a gente vai ver essa história que é bem famosa. It's the story of the woman caught in adultery. É a história da mulher surpreendida em adultério. And we're going to see specifically what Jesus does in this situation. E a gente vai ver especificamente o que Jesus faz nessa situação. Okay, so as we go through these verses, we're going to break it into 3 parts. Então, à medida que a gente segue nesse texto, a gente vai parti-lo em 3 partes. Okay, first part, verses 1 through 6, A primeira parte dos versículos 1 ao 6, which is talking about testing Jesus. que é eles testando Jesus. Okay, second part is the rest of 6 to verse 8, A segunda parte é o resto, a metade do 6 até o versículo 8, which is Jesus' response. que é a resposta de Jesus. And then the last part is the result, E a última parte é o resultado, which is verses 9 through 11. que são os versículos 9 ao 11. Okay, so let's look at the first part, Então a gente vai ver a primeira parte, verses talking about testing Jesus. falando sobre eles testarem Jesus. Look at verse 1 and 2. Então vamos começar com os versículos 1 e 2. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Okay, so to give you a little bit of context about what's going on here. Então, para dar um pouquinho de contexto do que estava acontecendo, When John wrote this story, quando João escreveu essa história, there were no chapters, there were no verses. não existiam capítulos e nem versículos. It was a narrative, a story. Era só uma história, uma narrativa inteira. Okay? And so what happened is hundreds of years later, Então, o que aconteceu? Centenas de anos depois, these monks went through and they divided up with chapters and verses. vieram esses monges que dividiram esse texto em capítulos e versículos. Because they thought it would make it easier for us to understand and follow. Porque eles acharam que seria mais fácil da gente entender e da gente seguir. And they did a fantastic job. E eles fizeram um trabalho fantástico. I mean, they did a work that is so amazing, I wouldn't even want to start that job. E eles fizeram um trabalho tão incrível, eu não gostaria nem de começar esse trabalho. But there's every now and then you'll see a verse that they probably should have put in the chapter before or put it in the next chapter. Mas uma vezinha ou outra aqui e ali a gente vê que tem esse versículo que talvez ficasse melhor no capítulo anterior ou depois. So that's what we have here. E é isso que a gente tem aqui. As we start off in verse 1, Começando no versículo 1, it says, "But Jesus went to the Mount of Olives." diz, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Okay, this is a clear connection to what he was saying at the end of chapter 7. Isso aqui é uma conexão clara com o final do capítulo 7. The last verse in chapter 7, O último versículo no capítulo 7 it says, "And everyone went to his own house." diz, e todos foram para suas casas. Foram. And then, but Jesus went to the Mount of Olives. E aí segue, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. So this probably should have been part of verse 53 of chapter 7. Então isso aqui provavelmente deveria ter sido parte do versículo 53, capítulo 7. Because when you read this, it doesn't make perfect sense. Porque ler só isso daqui não faz sentido completo. Okay, so why don't we start with verse 2? Mas tá, então a gente começa com o versículo 2. Jesus went to the Mount of Olives at the end of the Feast of Tabernacles. Jesus foi para o Monte das Oliveiras no final da festa dos tabernáculos. Okay, and then what happens? Aí o que acontece? Well, then it says that he went into the temple early the next morning and began to teach the people. Diz então que ele apareceu, ele foi para o templo de manhã cedo para começar a ensinar as pessoas. So Jesus continues to teach even though the feast is over. E Jesus então está ali continuando a ensinar mesmo tendo acabado a festa. That's what he does. E é o que ele faz. And it says that people came to him. E diz o texto que as pessoas vieram para ele. People were drawn to As Jesus. pessoas eram atraídas a Jesus. Remember last week we were looking at the end of chapter 7. Lembra que semana passada a gente estava vendo o final do capítulo 7? These guys were sent by the high priest to arrest Jesus. Que tinham esses caras que foram enviados pelo sumo sacerdote para prender Jesus. They didn't do it. E eles não prenderam. And they come back to their leaders and they say, "Hey, where's the guy?" Eles voltaram pro líder deles e eles disseram, tá, cadê o cara? And the response was, "Nobody ever spoke like this man." E a resposta deles foi, ninguém nunca falou como esse homem. Man, that's powerful, right? Cara, isso é bem poderoso. So, Jesus begins to teach and people are just drawn to hear his words. Porque Jesus começa a ensinar e as pessoas são só atraídas pelas palavras dele. And so that's what's happening here. E é o que está acontecendo aqui. Okay, so now let's look at the situation and look at verses 3 through 5. Então aqui a gente tem a situação, a gente vê os versículos 3 ao 5.
Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que diz? So it says here that there's a group of scribes and Pharisees. Então diz aqui que tem um grupo de mestres da lei e fariseus. These guys are the same people that sent in officers to try to arrest Jesus the day before. Que são aqueles mesmos caras que um dia antes tinham enviado os guardas para prender Jesus. And now they come to Jesus with a woman. E então eles chegam para Jesus com uma mulher. He's there teaching in the temple and they walk into the middle with a woman. Ele está lá ensinando no templo e eles simplesmente entram com uma mulher. And they say, this woman was caught in adultery. E eles dizem, olha, essa mulher foi pega em adultério. In the very act. Bem no ato. Okay, now how do you catch someone in the very act? I don't know. Tá, como você pega alguém no ato, eu não sei. I don't know if they knew that she was going to meet her lover. I don't know. Eu não sei se eles sabiam que ela estava indo encontrar o amante. And then they bust in the room and they catch her in the act. E aí então eles entraram no quarto e aí pegaram ela no ato. Okay, it's in the morning, so I don't know if they caught her the night before. O texto diz aqui que isso era de manhã, então não sei se pegaram ela na noite anterior. And then they kept her prisoner to bring her to Jesus. Aí mantiveram ela presa e foram levar para Jesus. I don't know, but it's very strange. Eu não sei, mas é bem estranho. Okay, now the thing that's the strangest is that it takes two people to commit adultery. A coisa que é estranha é que precisa de duas pessoas para cometer adultério. Okay, it takes two to tango, we say in English. Em inglês tem uma expressão que é mais ou menos tipo, precisa de duas pessoas para dançar tango. Okay, you can't do it by yourself, so where's the guy? Não dá para fazer isso sozinho, então cadê o cara? So this whole situation's really fishy. Então toda essa situação aqui é bem esquisita. Okay, and so they come in and they bring this woman like, look at, she's guilty, she's been caught in the act. Esses caras entram, apontam pra mulher dizendo, olha, ela foi pega no ato de adultério. Now, why are they bringing her to Jesus? Por que elas estão trazendo ela pra Jesus? Does Jesus have authority to do something to her? E Jesus tinha autoridade pra fazer alguma coisa sobre ela? Was he a governmental authority that could put her in jail or put her to death? Como se ele fosse uma autoridade governamental que pudesse prendê-la ou mandar matar? Jesus is in the temple teaching people about the Lord. Jesus estava lá no templo ensinando as pessoas sobre o Senhor. And they're like, hey, Jesus, stop your teaching. We have a woman in adultery. Aí os caras chegam dizendo, Jesus, para o seu ensino que a gente tem essa mulher aqui em adultério. Okay, this whole situation is very bizarre. Toda essa situação é bem bizarra. Okay, now, they remind Jesus about a verse that's in the Old Testament. E aí eles lembram Jesus sobre esse versículo no Antigo Testamento. Deuteronomy 22:22. Deuteronômio 22:22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com que se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. It says here that when someone is committing adultery, it is the death penalty that they earn. Diz aqui, então, que quando uma pessoa comete adultério, eles recebem a pena de morte. I think people would have to think twice before committing adultery, knowing that they could be put to death, right? Então eu acho que as pessoas iam ter que pensar duas vezes antes de cometer adultério, certo? Okay? So, this is an interesting scenario. Então esse é um cenário interessante. So they bring this woman to Jesus and they say, hey, remember what the law says. Então eles trazem a mulher a Jesus e dizem, olha, lembra do que a lei diz. Okay, now Jesus knows what the law says. E Jesus sabe o que a lei diz. But they want to ask him, they want to confront him in the midst of everybody. Mas eles querem perguntar, eles querem confrontar ele no meio de todo mundo. Okay, and so they do that to put him in an awkward situation. E então eles fazem isso para colocar ele nessa situação constrangedora. Now, but look what John says in the beginning of verse 6. Então vamos ver o que João diz ali no começo do versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Okay, they want to accuse Jesus. Eles queriam acusar Jesus. Okay, now how is this an accusation? Como é então que isso é uma acusação? This is what in English we call this a catch-22. I don't know if you can translate that. Em inglês tem uma expressão que eu acho que talvez a gente possa traduzir como ficar entre a cruz e a espada. Yeah, there you go. So it's like whatever decision you make, you're in trouble. É que qualquer que seja a decisão que você tome, você está com problema. You see, if Jesus says, okay, let's kill her. Se Jesus diz, tá, ela tem que morrer. Then they look at him and they say, look, this is your loving teacher? Eles vão responder, tá vendo? Esse daí é o mestre que ensina amor pra vocês. This guy wants blood. He's vengeful. Esse cara quer sangue, ele é vingativo. Okay? And also, he's not respecting the Romans who have the power of death, not us. E ele nem tá respeitando os romanos, que são os únicos que podem matar alguém. If he says, you know what, forgive her, let her go.
Mas se ele disser, não, perdoe e deixa a lei. Then they say, what? You don't respect the law of Moses, the man of God? Eles respondem, não, você não respeita a lei de Moisés, o homem de Deus? So they think that they have him. Então, eles acham que conseguiram. Now, this is very similar to another passage where they come to Jesus and they ask him if they're supposed to pay taxes to Caesar or not. Essa situação é bem similar a uma outra em que eles perguntam para Jesus se eles deveriam pagar impostos para César ou não. In that situation, Jesus responded. In this one, he doesn't. Naquela situação, Jesus respondeu. Nessa, ele não respondeu. Okay? He can see exactly what's going on. Ele consegue ver exatamente o que está And acontecendo. instead of playing into their trap, he Yeah, kind of ignores them. E ao invés de brincar com essa armadilha deles, ele prefere ignorar. Okay, now there's certain times when not responding is the best thing to do. Então tem algumas vezes em que não responder é a melhor coisa a fazer. Okay? I confess to you guys, I am not good at this. Eu confesso para vocês, eu não sou bom nisso. Okay, I respond to almost everything. Eu respondo a quase tudo. But I've learned there's been a few times where I think it's better not to respond to that, and I just kept my mouth shut, and those were the best decisions I ever made. Mas eu aprendi que teve algumas vezes que eu pensei, tá, é melhor eu fechar a boca e foi a melhor coisa que eu já fiz. Okay, so they come here testing Jesus. What happens? Então eles vêm aqui testando Jesus e aí o que que acontece? Let's look at the second part of this, Jesus' response. A gente chega nessa segunda parte que é a resposta de Jesus, Look at the beginning of the second half of verse 6. que é a segunda metade então do versículo 6. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. So Jesus doesn't respond. Então Jesus não responde. Now we have to keep the context here. Então a gente tem que manter o contexto aqui. Back in that day, the teachers would sit and everyone would stand and listen. Naquela época, o mestre sentava e todo mundo que estava ouvindo ficava em pé. For whatever reason, we flip that one around, right? These days. Por qualquer que seja a razão, a gente inverteu tudo aqui hoje, recentemente. I have to stand here the entire time, A gente tá aqui em pé esse tempo inteiro. and you guys sit on these nice soft seats. E vocês estão aí sentados nas cadeirinhas Okay, I confortáveis. see people dozing off, dropping their heads. As pessoas aí pescando, dando aquela cochilada. Maybe that's why we switched, right? Talvez é por isso que a gente trocou. Maybe the teachers were teaching and falling asleep. I don't know. Talvez os mestres estavam ensinando e começavam a pescar. But Jesus is probably sitting right now. Então, mas Jesus, nesse momento, provavelmente estava sentado. And it says that he stoops down to write on the ground. E aí diz que ele se inclinou para escrever no chão. So what he does is he's sitting, he kind of goes down probably on his knees, Então, o que ele faz? Ele tá ali sentado, ele meio que se inclinou para frente, provavelmente de joelho, and he begins to write with his finger on the sand, on the ground. e começa a escrever com o dedo no chão. Okay. It says he did that as though he did not hear them. Diz que ele fez isso, embora não pudessem, ele não respondesse, é isso? He did it was as if he didn't hear them. He ignored them. Ah, tá. Jesus então estava fazendo isso meio que como se estivesse ignorando eles. Okay. So, again, this is wise. Jesus doesn't want to respond to this, so he just kind of kneels down and starts writing on the ground. Ah, tá. Eles estavam fazendo isso como uma armadilha, e aí Jesus não respondeu para isso, ele simplesmente começou a escrever no chão. Okay. What did he write on the ground? Então, o que ele estava escrevendo no chão? Man, you guys read some commentaries. Então, dá para ler alguns comentários? There are all sorts of theories about what Jesus was writing on the ground. Que tem todo tipo de teoria do que Jesus estava escrevendo no chão. Some people say he was writing the sins of all the men who came and accused the woman. Tem gente que diz que ele estava escrevendo todos os pecados das pessoas que estavam acusando a mulher. Some people said he was writing out the law about how a person should be killed if they're caught in adultery. Tem gente que diz que ele estava escrevendo a lei que dizia que se a mulher for pega em adultério tem que fazer o quê? Showing that he knew the law. Mostrando que ele sabia a lei. Okay? Some people said he was writing the Roman law, saying how they didn't have the power to kill, only the Romans did. Alguns dizem que ele talvez estivesse escrevendo a lei romana, dizendo que os judeus não tinham poder para matar ninguém, só os romanos. And Pastor Tom says that he was drawing a picture with a smiley face on the sun. E o pastor Tom diz que ele estava desenhando ali uma carinha sorridente com um sol colorido. Okay? Colorido não, porque não dava. Okay? Why do I say that? Por que eu digo isso? Because we don't know what he wrote. Porque a gente não sabe o que ele escreveu. And so anybody who says, oh, he was writing this, is just purely speculating. Então qualquer pessoa que disser, ele estava escrevendo isso, tá puramente especulando. And so anything that we're speculating is our ideas that we're adding into the Bible. E quando a gente está especulando, a gente está pegando as nossas ideias e colocando dentro da Bíblia. If the author wanted us to know, he would have written. Se o autor quisesse que a gente soubesse, ele escreveria. And then people go off and they create all these theories about all these different things based upon their speculation. E aí ficam as pessoas criando todo esse tipo de teoria que só se baseiam no que eles acham
que é a especulação. This is really dangerous. E isso é muito perigoso. Because what happens is you're adding something to the scriptures. Porque o que está acontecendo é que você está adicionando coisas às escrituras. And this is why we have so many weird doctrines in Brazil today. E é por isso que a gente tem tanta doutrina estranha no Brasil hoje. People don't actually teach the Bible, they talk about the Bible. As pessoas não realmente ensinam a Bíblia, eles falam sobre a Bíblia. Okay? We need to look at exactly what the Bible says. O que a gente tem que fazer é olhar exatamente o que a Bíblia diz. What does the Bible really say? O que a Bíblia diz de verdade? It says that he stooped down and wrote on the ground. Diz que ele se inclinou e começou a escrever no chão. That's it. Só isso. So that's what we're going to teach. E é isso que a gente vai ensinar. Jesus stooped down, he wrote on the ground. Jesus se inclinou e escreveu no chão. Okay? He was there pretending like he didn't hear them. Ele estava lá fingindo que não conseguia ouvir. Okay? What happens next? Então o que acontece? Verse 7 and 8. Versículos 7 e 8. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. So these guys, they keep asking. Então esses caras insistem em perguntar. They're like, hey, so what do we do, Jesus? Então, e aí, Jesus, o que você vai fazer? And he kneels down, he starts writing on the ground. E ele está ali, inclinado, escrevendo no chão. Hey, Jesus, we're talking to you. Ô, Jesus, a gente está falando com você. Hey, what do you say we should do with this woman? O que você disse que a gente faz com essa mulher aí? Hey, are you listening to us? Respond. Ô, você está ouvindo? Responde. And so finally Jesus says, okay, that's enough. Então aí, finalmente, Jesus diz, tá, beleza. Stands up, Então levanta. and he says, whichever one of you is without sin, you throw the first stone. Então ele diz, olha, quem aqui estiver sem pecado, pode atirar a primeira And pedra. then he kneels back down, he finishes his drawing. E aí se inclina de novo e termina o desenho dele. sei lá. That's what happens. Então é isso que acontece. Okay, now, this is really interesting. E isso é interessante. And I think this is a really big issue. E eu acho que é uma questão bem grande. These guys are coming to Jesus to try to trap him. Esses caras chegam para Jesus tentando fazer uma armadilha. They're coming with a question of justice. Eles vêm com uma questão de justiça. What they're saying is, we want justice on this sinful woman. O que eles estão dizendo é que a gente quer justiça para essa mulher pecadora. She's guilty, and so we need to bring a punishment upon her to be just. Ela é culpada, então ela precisa receber uma punição para que a gente tenha justiça. Okay? What they're asking for is not really what they want. Mas o que eles estão pedindo não é bem o que eles querem. Okay? It looks real good to say, we want justice for this woman. Porque parece muito bom dizer, não, a gente quer justiça para essa mulher. But it's incredibly hypocritical. Mas é incrivelmente hipócrita. Because they don't want justice for themselves. Porque eles não querem justiça para eles mesmos. Because if we want justice for Porque ourselves, se a gente quiser justiça pra gente mesmo, then we're going to pay for our sins too. então aí a gente vai pagar pelos nossos pecados também. These guys weren't sinless. E esses caras não estavam sem pecado. They had sinned just like this woman. Eles tinham pecado exatamente como a mulher. It wasn't this, whoa, adultery, this huge, ugly sin. Não era esse, adultério terrível e feio. But all sin is sin to God. Mas todo pecado é pecado para Deus. There are certain sins that are socially more acceptable. Tem alguns pecados que são socialmente mais aceitáveis. Okay? If you talk about other people, Se você falar de outras pessoas, okay, that's socially acceptable because you're just sharing information. isso é socialmente aceitável porque você está só compartilhando informação. Okay? If you say something bad about somebody, Se você disser algo ruim de alguém, that's more socially acceptable isso também é mais bem aceitável socialmente. because you're sharing a prayer request with someone in your church. Porque você está só compartilhando um pedido de oração com alguém da Okay? igreja. And then if you commit adultery, it's like, whoa, that's really bad. Mas aí se você cometer adultério, não, pera, isso é bem ruim. Okay, now, it is big, right? Tá, isso é uma coisa grande, ok? But it's sin just like the others are sin. Mas é pecado igual aos outros. These guys, they were judgmental. E esses caras estavam sendo julgadores. Okay? And that's really bad. E isso é muito ruim. That's sinful just like the woman was sinful in her adultery. Eles são pecadores exatamente igual a mulher era no seu adultério. And so when they say we want justice, Então quando eles dizem a gente quer justiça, what they're saying is we want justice for her, not for us. o que eles estão dizendo é a gente quer justiça pra ela e não pra gente. I talked to a guy one time, I was talking to him about Jesus. Eu falei com um cara uma vez quando eu tava falando sobre Jesus, And he said, listen, all I want is justice. e ele tava dizendo, olha, tudo que eu quero é justiça. I want to stand before God in the end, Eu quero ficar de pé diante de Deus no and I final, want him to give me what I deserve. e eu quero que ele me dê o que eu mereço. And I was like, no, man, you don't want that. E eu tava dizendo, olha, você não quer isso não. And he said, no, that's what I want, justice. E ele repetiu, não, é isso que eu quero, é justiça. But he doesn't understand that he's sinful. Mas ele não entende que ele também é pecador. If he understood how sinful he was, he would never say, I want Se justice. ele entendesse quão pecador ele é, ele nunca ia dizer, eu quero a justiça. He would
would say, I want mercy. Ele ia dizer, eu quero I misericórdia, want grace. eu quero graça, I want eu forgiveness. quero perdão. And not just for him, but for everybody. E não só pra mim, pra todo mundo. It's completely hypocritical to say, I want justice for them, but I want mercy for me. É completamente hipócrita dizer, eu quero justiça pra eles e misericórdia pra mim. But that's what we do as human beings. Mas é isso que a gente faz como seres Man, humanos. we are really hypocritical in the things that we do. A gente é muito hipócrita nas coisas que a gente Okay? faz. No one really wants justice. Ninguém quer de verdade justiça. Okay? No one wants true equality here on earth. Ninguém quer equalidade verdadeira aqui na Terra. We all want to be in charge. A gente quer todo mundo ser o chefe. Okay? And so what happens? Então o que acontece? You have groups that are treated badly. Então você tem grupos que estão se tratando mal. And they say, we want equal rights. E eles dizem, a gente quer direitos iguais. But many times they don't want equal rights, they want to be in power. Mas muitas vezes eles não querem direitos iguais, eles só querem eles estar no poder. Okay, there's stories of women that a guy opened up a door for them. Tem histórias de mulheres que um cara vai e abre a porta pra ela, And then she got mad at the guy. aí ela fica brava com o cara. Why? Por quê? Because what do you think I am? You think I'm a weak woman? I can't open up my own door? O que você acha que eu sou? Você acha que eu sou uma mulher fraca? Você acha que eu não posso abrir minha própria porta? The guy's just trying to be polite. O cara só tá tentando ser educado. Man, I open doors for men. Eu abro porta pra homem. Not because I think I'm stronger than them, Não porque eu acho que eu seja mais forte que ele, just because I think it's a nice thing to do. mas só porque eu acho que é uma coisa legal de fazer. Okay, but I heard this story of this woman getting really mad at this guy because he opened the door for her. Mas eu ouço história de mulheres que ficaram bem bravas com o cara que abriu a porta pra ela. And she was there, she's attacking the guy, verbally, of course, E ela tá ali atacando o cara verbalmente, claro. because he's a sexist. Porque ele é um sexista. Okay, that's not sexism, that's being polite. Isso não é ser sexista, isso é ser educado. Okay, now, why is she attacking him? Então por que ela tá atacando She's ele? not saying, I want equal rights. Ela não tá dizendo, eu quero direitos She's iguais. saying, I want to belittle you because I want to be in charge. I want- I want to be in charge. ela só tá dizendo, não, eu quero que tá no comando. So she's belittling him. Então ela tá diminuindo ele. Okay, and this is a problem, right? Então esse é um problema. Okay, anyone can open the door for anybody. Qualquer um pode abrir a porta pra qualquer um. Maybe if someone wanted equal rights, they say, no, I'll open the door for you. Let me open for you. Então se alguém disser que quer direitos iguais, vai dizer, não, deixa eu abrir a porta pra você. Ó, aqui, ó. Abri. Man, we see examples like this all throughout the world. E a gente vê exemplos disso pelo mundo inteiro. All sorts of issues. Todo tipo de questão, Most people, they're not looking for equality. a maioria das pessoas não tá procurando por equalidade. They're not looking for equal justice. Elas não estão procurando por justiça They're just- de igualdade. They're just trying to get on top. Eles só querem ele estar por cima. Okay? That's what these guys are doing here. E é o que esses caras estão fazendo aqui. These guys don't want justice. Eles não querem justiça. They want power. Eles querem poder. They're there and they're saying, listen, this woman's guilty. Judge her. Eles estão ali dizendo, olha, essa mulher é culpada, julgue ela. Look at her. She's guilty. We're not. Olha só, ela é culpada. Can't Não believe how sou. sinner she is. We're not. Olha só como ela é pecadora, a gente não é. Man, she's terrible. We're really good. Ela é horrível, a gente é bom. This is what we do when we're judging. É isso que a gente faz, a gente julga. We allow our insecurities to come out. A gente permite as nossas inseguranças saírem, We attack other people atacando as outras to pessoas, put them down pra rebaixá-las, so that we're higher. pra que a gente fique mais alto. Okay? That's what's going on here. E é isso que tá acontecendo aqui. And Jesus knows that. Jesus sabe isso. He knows that from the very beginning. Ele sabe isso desde o começo. Okay? There's a woman coming into the midst of my teaching. He's like, there's a woman walking into the midst of my teaching. Tem essa mulher aqui entrando no meio do meu ensino. No guy with her. Nenhum cara junto com ela. Bunch of spiritual leaders here. Monte de líderes espirituais aqui. What could possibly be going on here? O que será que tá acontecendo? And so he's like, okay, let's go, let's do this. Então ele tá dizendo, tá bom, vamos fazer isso aí. Okay, now Jesus talks about this in another passage. Então Jesus fala isso numa outra passagem. Luke chapter 6, verse 41 and 42. Lucas capítulo 6, versículos 41 a 42. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em teu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. He says, we have this big piece of wood sticking out of our eye. Então ele está dizendo que tem esse pedaço de bastão de madeira no seu olho. And then we're looking at other people's eyes trying to find just a little speck of something that's not right. E aí a gente tá olhando pro olho do outro, assim, procurando aquela farpinha de madeira que não tá certo. He says, man, take the wood out of your eye first. Tá dizendo, cara, tira essa viga do seu olho primeiro. Or, in other words, Ou em outras palavras, look at your own sins. olha pros seus próprios Your pecados. sins are horrible. Os seus pecados são horríveis. If you realize how horrible
horrible you are, se você percebeu quão horrível você it will é, be almost impossible for you to judge other people for their sins. vai ser quase impossível você julgar outras pessoas pelos pecados delas. That's what he's saying here. É isso que ele está dizendo aqui. Now, it's interesting, the same thing happens in the Old Testament. E é interessante que acontece a mesma coisa no Antigo Testamento. 2 Samuel chapter 12, 2 Samuel, capítulo 12, you have the story of the prophet Nathan with David the king. a gente tem essa história do profeta Natan com o rei Davi. Okay? David had committed adultery Davi cometeu adultério with the wife of one of his soldiers. com a esposa de um dos seus soldados. And then he has the guy killed. E aí ele manda matar o cara. And then he pretends like nothing happened. E aí ele finge que não aconteceu nada. God knows. Deus sabe. And so what does God do? E aí o que Deus faz? He sends the prophet Nathan to him. Ele manda o profeta Natan até ele, Tells him this beautiful story. contando essa história linda. Says, David, there's a guy in our kingdom. Olha, Davi, tem esse cara no nosso reino. He's rich. He's got everything. Ele é rico, ele tem tudo. Okay? And then there's this other guy who lives near him. E tem esse cara que vive perto, And he has nothing. que não tem nada. But he has this one little lamb. Mas ele tem essa ovelhinha. And it's like his baby. E é como se fosse o bebezinho Well, dele. one day, a guy comes to visit the rich man. E aí um dia esse cara vem visitar o homem rico. And so the rich man goes and takes this lamb from the poor man so that he can kill it and feed it to his friend. E o homem rico então tira essa ovelhinha do homem pobre para poder matá-lo na frente dos seus... To kill it for his friend. Para matá-lo na frente dos seus amigos. Okay. To eat it. Para comer, desculpa. Para matar e comer na frente dos seus amigos. Okay, so here's what it says. 2 Então- Samuel 12, 5 through 7. Então aqui está o que diz 2 Samuel 12, do versículo 5 ao 7. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, enquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. So David gets mad, right? Então Davi fica bravo. I want justice. Eu quero justiça. This man's guilty. He will pay. Esse homem é culpado, ele vai pagar. And Nathan says, guess what? It's you. E Natã diz: quer saber? É você. You're the guilty guy. Você é o cara culpado. Now, he goes on a lot more. You can read the passage. E aí ele continua com isso, a gente não vai ler a passagem. Okay, but this is the same situation. Mas é a mesma situação. Okay? Someone is guilty. Alguém é culpado. And then he wants to judge other people for their guilt. E aí ele quer julgar outras pessoas pela culpa delas. Okay, let me break this down for us, make it real practical. Então deixa eu quebrar isso daqui de uma forma bem prática. We are guilty. Nós somos culpados. Every one of us. Todos nós. Okay? Those of you who were good boys and girls and grew up in church, Aqueles de vocês que foram menininhos e menininhas bonzinhos, cresceram na igreja, you're guilty. vocês são culpados. Okay? Those of us who were pagans, who were out in the world, we're guilty. Aqueles de nós que eram pagãos e que viveram no mundo, a gente é culpado. Okay? We're guilty of different sins, A gente é culpado de pecados diferentes, but all equal sin. mas todos igualmente pecadores. Okay? So, we need to be careful Então nós precisamos ser cuidadosos that we don't start to become like these de que Pharisees, a gente não comece a ser como esses fariseus, judging other people, julgando as outras pessoas, condemning other people. condenando as outras pessoas. Okay, now, the situation goes deeper. Então a situação fica mais profunda. Let's look at the results here, the last section. A gente começa a ver o resultado aqui então na última sessão. Look at verse 9. Versículo 9, João 8. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. So it says here that they started to leave. Então diz aqui que eles começaram a sair. They were convicted. Eles se convenceram. Okay? And then they started to leave the oldest to the youngest. E aí eles começam a sair então do mais velho até o mais novo. Why did the oldest leave first? Por que os mais velhos saíram primeiro? Okay, it doesn't say. Não diz. But we can speculate. A gente pode especular. Okay? Maybe they felt guilty Talvez eles sentiram culpa before the younger people. antes dos mais jovens. Okay? I don't know. Não sei. Okay? Usually what happens is people get older, they get more wisdom. Normalmente o que acontece é que quando as pessoas vão envelhecendo, elas vão ficando mais sábias. There are some major exceptions to that rule. Tem exceções enormes para essa regra, But there are usually that tendency to have people who are older to know more.
Mas normalmente tem essa tendência de que pessoas mais velhas vão sendo mais sábias, vão sabendo mais. They've done more in their life. Elas fizeram mais coisas na vida. They've made more Elas errors. cometeram mais erros. So they know, I'm not going to do that again. That was terrible. Então tá, eu não vou fazer isso de novo, isso foi horrível. And then young people are like, oh, I want to do that. E os mais jovens, não, eu quero fazer aquilo. But the older guy already knows, don't do that because that's going to be bad. E o cara mais velho sabe, não faz isso porque não vai ser bom. Okay? Maybe that's it. Talvez seja isso. I don't know. Não sei. But it says the older left first and then all the way to the youngest and everybody left. Mas diz que os mais velhos foram saindo primeiro, e então foram até os mais jovens e todo mundo saiu. And then it's just Jesus and the woman. E ficou então só Jesus e a mulher. And so what happens? Verse 10 and 11. Então o que acontece? Versículos 10 e 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. So Jesus asked her, so where are your accusers? Então Jesus pergunta: Tá, cadê os seus acusadores? Are they, no one's here to accuse you? Não ficou ninguém aqui para te acusar? She said, no one. Ela disse: Não, ninguém. Okay, now it's kind of cool. She says, no one, Lord. E perceba que ela disse: Ninguém, Senhor. Okay, now, I don't know if that means that she's calling Jesus her Lord, that she's received salvation in Jesus now. Eu não sei se isso quer dizer que ela estava chamando Jesus ali de Senhor, reconhecendo ele como Senhor e recebeu a salvação ali. But for sure she's recognizing some authority in the life of Jesus. Mas com certeza ela está reconhecendo alguma autoridade na vida de Jesus. I think when she saw her accusers walk out, Eu acho que quando ela viu os acusadores saírem, she's probably like, wow, this guy's the man. ela provavelmente pensou: Uau, esse cara é o cara. Okay, and he is, right? E ele é, certo? Okay, and so his response to her is beautiful. E a resposta dele para ela é linda. Maybe, I mean, one of the most beautiful passages you're going to see in the whole Bible. Talvez uma das passagens mais lindas que você vai ver na Bíblia inteira. Jesus says, neither do I. Jesus diz: Nem eu te condeno. He doesn't condemn her. Ele não condena ela. She's guilty. Ela é culpada. There's no debate here whether she's guilty or not. Não tem esse debate aqui de que se ela é culpada ou não. But Jesus isn't there to condemn her. Mas Jesus não está ali para condená-la. Okay, now, the purpose of Jesus' coming is all about this. E o propósito da vinda de Jesus é exatamente esse. Luke chapter 19, verse 10, Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus says this. Jesus diz isso: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. That's the purpose of Jesus coming. Esse é o propósito da vinda de He Jesus. said, I came to seek and to save that which is lost. Ele diz: Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Man, if anyone's lost, it's this lady, right? Então quem estava perdido era essa mulher. So what's he going to do? Come on out and be like, put her to death. Então o que ele ia fazer? Falar: Não, manda matar. Man, that's not going to save anybody. What? That's not going to save anybody. Ah, isso não vai salvar ninguém. He's there to save her. E ele tá lá para salvá-la. He's here to give her the reason to not sin anymore. Ele tá lá para dar para ela a razão de não pecar mais. To show her the love of God. Para mostrar para ela o amor de Deus. And that's exactly what he shows her. E é exatamente o que ele mostra. Okay, now, it's interesting because he does say something very important right after this. Mas é interessante porque ele diz alguma coisa bem importante logo em He seguida. says he doesn't condemn her, Ele diz: Eu também não te condeno. but he said, go and sin no more. Mas ele diz: Agora vá e abandone sua vida de Okay, pecado. so it's not, he doesn't say, oh, it's okay, just go on off and continue living your life. Ele não está dizendo: Não, beleza, então vai e continua vivendo sua vida aí. God loves you, continue in your sin. Olha, Deus te ama, continua no seu pecado. That's not what he says. Não é isso que ele He diz. says, go sin no more. Ele diz: Vai e abandone sua vida de pecado. He's calling her to Ele repentance. está chamando ela ao arrependimento. Okay, so Jesus shows love. Então Jesus mostra o amor. He shows kindness. Ele mostra a bondade. Shows mercy to this woman. Ele mostra misericórdia a essa mulher. But he doesn't just do it in a, he doesn't do it loosely. E ele não faz isso só de uma forma superficial. Okay? He doesn't just say, grace, you can do whatever you want. Ele não está dizendo só: graça, você pode fazer o que você quiser. That's what happens in the church today many times. E é o que acontece na igreja muitas vezes. The Bible says don't do this. A Bíblia diz: Não faz isso. Grace, it covers it. It's no big deal. Não, a graça cobre, não tem problema. No, but it says it's supposed to be like this. Não, mas diz que deve ser assim. No, don't do this. Não faz isso. No, that's no big deal. Grace. Não tem problema, a graça. Okay? That's not grace. Isso não é graça. That's a perversion Isso of grace. é uma perversão da graça. Okay? What they're saying is, repent of your sins. O que ele está dizendo é: se arrependa dos seus pecados. And then God will take care of the rest. E Deus vai cuidar do resto. Okay? He forgives her. Ele perdoa ela. He says, we're not going to stone you. Ele diz: A gente não vai te apedrejar.
But stop doing this. Mas para de fazer isso. Because this action is not good. Porque essa ação não é boa. Okay? That's important, right? Isso é importante, That we certo? have that balance between these two. Que ele tem esse equilíbrio entre os dois. We can't look at the things of the Bible and say, that's not important, grace. E a gente não pode, então, olhar para as coisas da Bíblia e dizer, não importa, então, graça. And that's what many people do. Que é o que muita gente faz. Okay? But we also can't just go around condemning every single person for every sin. Mas a gente também não pode ir condenando cada pessoa por cada pecado. Because where's the grace? Where's the mercy? Porque aí cadê a graça? Cadê a misericórdia? So we've got to find that balance. Então a gente tem que achar esse equilíbrio. Okay? Having that rule to say, hey, this is what we're supposed to do. Tendo essa regra, olha, isso aqui que a gente tem que fazer. But then not being brutal with it and condemning everybody with it. E não ser brutal com ela, condenando todo mundo com ela. You know, we've talked about people who go out on the streets and preach. A gente já falou com pessoas quando a gente estava saindo pregando. No, talk about people who go on the street and preach. Ok. A gente já falou sobre pessoas que saíram para pregar There's na rua. always guys out there who just want to condemn everybody. Tem todos esses caras na rua querendo condenar todo mundo. Repent, sinners! Se arrependam, pecadores! The flames of hell are going to burn you! As chamas do inferno vão queimar vocês. And nobody comes forward to repent. E não vem ninguém para eles se arrependendo. Why? Por quê? Because there's no compassion. Porque não tem compaixão ali. Okay, I want you guys to remember this. Romans chapter 2 verse 4. Eu quero que vocês lembrem disso, Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? It's the goodness of God that leads you to repentance. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento, Not the wrath. não é a ira. So Jesus saves the wrath. Então Jesus guarda a ira. He doesn't display his wrath upon this woman, which he could have. Ele não simplesmente mostra a ira sobre essa mulher, que ele poderia, Okay? But instead he shows the kindness of God. mas não, ele mostra a bondade de Deus. And he forgives her E ele perdoa ela, while still calling her to repentance. mas ainda a chama ao arrependimento. This is so important. Isso é muito importante. Okay? This is important for us to understand how God works. Isso é muito importante que a gente entenda como Deus trabalha, como This Deus is funciona. important for us to take this message to other people. E é importante para que a gente leve essa mensagem às outras pessoas. It's important for us to raise our kids with this. É importante que a gente crie os nossos filhos assim. Okay? We can't scare our kids into following God, right? A gente não pode fazer com que nossos filhos fiquem assustados de seguir a Deus. Man, there's times you get so mad because your kids are just disobeying. Porque tem essas horas que você fica tão bravo que os seus filhos estão desobedecendo. This is what we have to strive for. E para isso daqui que a gente tem que lutar. This compassion without being weak. Essa compaixão sem ser fraco. Being firm but still showing kindness and love. Ser firme, mas ainda mostrar bondade e amor. Because this is what God does. Porque é isso que Deus faz. This is what he's done for all of us. É isso que ele faz para cada um de nós. Jesus came and died on the cross for our sins, Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, calling us to repent of our sins, nos chamando ao arrependimento pelos nossos pecados, okay, but not condemning and destroying us because of our sins. mas não nos condenando e nos destruindo por causa dos nossos pecados. He sacrificed himself instead. Ele se sacrificou no nosso lugar. He died on the cross for our sins, not for his own. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, não pelos dele. And so he's showing the kindness of God. Então com isso ele mostrou a bondade de Deus. He's showing God's compassion Ele mostrou a compaixão de Deus. without having complete liberty to do whatever you want. Sem também dar toda a liberdade para que qualquer um faça o que quiser. Okay? And this is really important for us to understand what love is. E isso é muito importante para que a gente entenda o que é o amor. What the world is telling us is if you love me, you need to support me in everything that I do. O que o mundo diz é que, se você me ama, você tem que me apoiar em qualquer coisa que eu fizer. No, that's not true. Não, isso não é verdade. Okay? I can love you even though I disagree with you. Eu posso te amar mesmo discordando de você. And what the world keeps saying is that's intolerance. Mas o mundo continua dizendo que isso é intolerância. No, it's not intolerance. I just don't agree with you. Não é intolerância, eu só não concordo com você. Okay? I love you. Eu te amo, I want to help eu you. quero te But ajudar, I don't agree with what you're doing. mas eu não concordo com isso que você está fazendo. Okay? This is the right attitude to have, right? Essa é a atitude certa de ter, We have to certo? be careful that we don't fall into this trap of what the world's trying to tell us love is. A gente tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha de que acreditar nisso que o mundo está dizendo que é o amor. Okay? The world does not know what love is. O mundo não sabe o que é o amor. Okay? We know what love is because we have God. A gente sabe o que é o amor porque a gente conhece a Deus. He displayed his love for us by sending his son to die for Ele us. mostrou o seu amor por nós, mandando o seu filho morrer no nosso lugar. And he does things like this, forgiving this woman E ele- who's caught in adultery. E ele faz coisas como essa, perdoando essa mulher que foi pega em adultério. Man, that's awesome, right? Cara, isso é incrível, certo? Okay, so this is the God that we serve. E esse é o Deus que a gente serve.
serve. Jesus, a God that is full of love and compassion, Jesus é o Deus cheio de amor e compaixão, but not permissive. mas não permissivo. Okay? He's standing firm, Ele fica firme, but still showing mercy. mas ainda mostrando Okay? misericórdia. That's what we want to do, É right? isso que a gente quer fazer, certo? We want to take this message out to the world A gente quer levar essa mensagem para fora no mundo, so that they can experience this as well. para que eles possam experimentar isso também. Okay? This is really serious stuff, right? Isso tudo é muito sério, certo? One of the things that I love about our evangelism E uma coisa que eu amo sobre o nosso evangelismo is that we get to do that. é que a gente consegue fazer isso. We go on out and we serve people. A gente vai lá e serve as pessoas. We give some people who haven't eaten all day their first meal. A gente dá para pessoas que não comeram o dia inteiro a primeira refeição. Okay? That's showing the compassion of God. Isso é mostrar a compaixão de Deus. And then we're there to try to talk to them about Jesus. E a gente está ali para tentar conversar com eles sobre Okay? Jesus. We're showing them compassion, A gente está mostrando a compaixão, but we're not saying just continue to live your life. God loves you. It's okay. You'll go to heaven. mas a gente não está só dizendo, vai continuar a viver sua vida aí, Deus te ama, você vai pro céu mesmo com pecado. No, we're saying, hey, no, you got come to Jesus. Não, a gente está dizendo, olha, vem para Jesus. Here, we love you. We want to serve you, A gente te ama, a gente quer te servir, but come to Jesus mas vem para Jesus, because He can forgive you. porque Ele pode te perdoar. Okay? That's how we do it, right? É isso que a gente quer fazer. Okay. So, what we want to do now is we want to have another time of worship. E o que a gente vai fazer agora é ter outro período de louvor. We want to worship Him for being so loving and compassionate. Queremos adorar Jesus por ser tão amável e cheio de compaixão. To love Him for the goodness that led us to repentance. Amá-lo pela bondade que nos trouxe ao arrependimento. Okay, and during this time, if you have received Jesus, if you have received Jesus, during this time, if you have received Jesus, yes. During this time, if you have received Jesus, receive. Desculpa, gente. Então, durante esse tempo, se alguém quiser receber a Jesus, no, if you have received already, se você já recebeu a Jesus, you can go back and take communion você pode ir lá atrás e tomar a ceia. and remember the body and the blood of Jesus. E lembrar do corpo e do sangue de Jesus. Okay, let's stand, let's worship the Lord. Então, vamos levantar e adorar o Senhor.